Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo jóia? Fala, galera. Show de bola. O Júlio tá Como tá copiando indo? meu bordão aí, hein? De repórter. Olá, tudo bem? Não, isso aí É é Paulo Henrique mesmo, ó. Amorim. Tá vendo? Ó, a gente nem lembra de onde que a gente pega o bordão. É do nosso amigo É, Sidney. não. Olá, tudo É do Paulo bem? Henrique Amorim. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um bate-papo semanal com integrantes do Montanhas Capixabas. Essa noite nós teremos novamente Júlio Uber, diretor de jornalismo do Montanhas Capixabas. Teremos o nosso querido jornalista Sidney Dalvi. Dá um alô aí, Sidney. Fala, galera, beleza? Este que Show de nos bola, fala, vamos lá. diretor comercial e redator do Montanhas Capixabas, Evandro Albani. Peço a vocês que curtam esse vídeo, façam inscrição no nosso canal, dêem like e ativem o sininho, se for possível, para dar uma força aí pra gente. É isso aí, pessoal. O que nós temos de assunto para hoje, Sidney? Só complementando, Júlio, Evandro, falei. importante também, quem tiver sugestão de assunto, pode nos enviar. Isso, para a gente Fiquem à conversar nas próximas vontade. vezes. Exatamente. A propósito, esse bate-papo novamente não está sendo ao vivo, né? Isso faz parte de um projeto piloto, mas a gente pretende em breve colocar os nossos bate-papos ao vivo para que as pessoas possam participar, mandando as suas mensagens no momento da gravação. Show de bola. Vamos lá então, galera. Eu tô um pouquinho de alergia aí, né? Por conta essa temperatura terrível que a gente está passando aqui, né? 10, 11 graus. É horrível isso. Difícil de viver, né? 10, 11 graus. Ó, e tem gente que vai acreditar que você está falando verdade, hein, Sidney? Fala que você está simplesmente... você ama o frio, né? É pura sacanagem que eu tô falando, né? Nós Óbvio, amamos pelo amor esse de frio. Deus. Você tá doido? Meu Tá sonho, maravilhoso. meu sonho era fazer bonequinho de neve um dia aqui em Domingos Martins. Nossa, Será que a gente chega nesse pode ponto? fazer. Rapaz, eu vi o pessoal fazendo bonequinho de neve no sul, você viu? Lá em São Leopoldo. Teve um cidadão que fez um bonequinho de neve em cima do carro, eu achei mó barato. Lá em Urupema chegou a, acho que 7 ou 8 graus negativos. Né? Menos 7,5 bateu, cara. Engraçado chegou a isso. Engraçado que antigamente os moradores mais antigos, principalmente da região do Caxixe, lá em Venda Nova do Imigrante, lá é frio com força, né? E antigamente a água congelava na torneira. O frio era muito mais intenso, né? Teve períodos que realmente eram bem mais intensos. Faço ideia, Caxixa é um negócio gelado, né? Pois é, aí, por causa do frio, a gente cada vez fica mais dentro de casa, né? E para minha surpresa, a semana passada eu tive que sair para a rua, fui obrigado a sair, né? Mas saí de carro, né? E ao passar ali pelas nossas ruas de Domingos Martins, a primeira coisa que eu avistei foi realmente um negócio que me deixou surpreso demais, né? A rua lotada de gente. E gente com máscara, gente sem máscara, e nem aí. E aí, cara, eu fiquei me perguntando assim, eu falei, porra, por que esse pessoal tá na rua sem máscara, com máscara, enfim, a aglomeração era, né, bem latente, assim. E aí eu perguntei, eu falei, por que as aulas não podem voltar? Né, já que o índice de contaminação por crianças é baixíssimo, né? Ah, mas criança pode ser assintomática, pode carregar o vírus. Tá, mas vamos dizer aí, o pessoal da terceira idade já está... Pelo menos uma primeira dose já tomaram, esse pessoal. E aí eu fico perguntando assim, por quê que, né, as crianças não podem voltar às aulas? Olha, é uma pergunta interessante, mas, na verdade, assim, cara, primeiro, o pessoal não devia estar aglomerando na rua de lazer, aliás, em lugar nenhum, porque a pandemia ainda não acabou, né? Apesar de parecer que já acabou, não acabou. Ainda temos uma média de mortes no Brasil, uma média móvel acima de 2.000 mortes por dia.
Mas é aquela questão que a gente vem conversando já há algum tempo, né? Falta senso de coletividade ao brasileiro. Parece que existe muito individualismo e pouquíssimo senso de coletividade. As pessoas não estão muito preocupadas em preservar a saúde da coletividade, elas estão preocupadas com o seu bel prazer, com o seu lazer, né, com a sua diversão, e não estão muito preocupadas, não. E, obviamente, né, algumas dessas pessoas estão vacinadas, outras não. Mas a gente observa que parece que quanto mais jovem a pessoa, mais acha que não vai acontecer nada. E o que a gente tem visto nos hospitais é que a faixa etária das pessoas que estão sendo internadas está cada vez diminuindo mais, porque as pessoas mais velhas estão se vacinando, estão ficando protegidas, e o vírus está começando a atingir as pessoas mais jovens. E isso está acontecendo também, Sidney, à medida que vai avançando a vacinação, né, e a idade vai caindo, a idade que está sendo vacinada, a quantidade de crianças que vão se internando, vão procurar o hospital e às vezes até precisam se internar e muitas das vezes até se entubar, elas serão entubadas, está aumentando, né? E talvez até mais nesse momento do que tempos atrás. Agora, a vantagem é que o Estado está vacinando os professores, né? Boa parte dos professores já estão vacinados. Então, talvez hoje, se a gente mantivesse uma boa limpeza, um bom uso de álcool, uma máscara, distanciamento dentro da sala, não colocasse tantos alunos por sala, talvez já desse para voltar às aulas normalmente, né? A não ser aqueles alunos que realmente têm comorbidade e que o médico não libera, que é o caso, por exemplo, do meu filho. Então, mesmo que voltasse agora às aulas, e na escola do meu filho já estava tendo algumas aulas presenciais, né, eles estão intercalando, na verdade, mesmo nesse momento, meu filho não pode voltar porque o médico ainda não liberou. Só quando tomar a vacina, porque ele tem uma cardiopatia grave e tal. Mas a boa notícia é que a Anvisa já liberou a vacina da Pfizer para ser aplicada em adolescentes acima de 12 anos, de 12 a 18 anos. Então a gente espera aí que num curto espaço de tempo a gente possa vaciná-lo para que não só ele, mas a irmã dele também fiquem aptos a voltar presencialmente para a escola. Agora, em relação às outras crianças que não têm comorbidade, tendo em vista que os professores já estão vacinados e tendo em vista que a escola pode se comprometer a manter um certo protocolo de segurança, eu acho que se você for avaliar o custo-benefício de se voltar a ter as aulas presenciais ou continuar mantendo as crianças em casa, vale a pena voltar a ter as crianças presencialmente na escola. Essa é a minha opinião particular. Mas a gente está com 2 municípios, né, essa semana em risco alto, né, e no último dia 11, eu acho, que foi o pronunciamento do governador, ele já anunciou novas medidas, né, de retorno às aulas, e até nos municípios com risco alto, as aulas podem retornar, né? Então, eu creio que a vacina está avançando, né, Evandro, como você falou, né, aqui no Espírito Santo, principalmente, é destaque. Eu creio que breve as coisas as aulas comecem a voltar ao normal, né? Principalmente municípios de risco moderado, né, risco baixo, devem voltar ao normal, vocês não acham? A tendência normal, é essa. Né? Mas nunca é demais lembrar que mesmo estando vacinado, o indivíduo não pode aglomerar, tem que continuar mantendo os protocolos de segurança, porque a pandemia ainda não acabou. E nenhuma vacina é 100% eficaz. Então, mesmo estando vacinado com a primeira e com a segunda dose, ainda existe uma possibilidade pequena de você ser contaminado e, inclusive, agravar e ter que se hospitalizar. Então, é necessário que, mesmo com a vacina, as pessoas mantenham o distanciamento social, mantenham a utilização da máscara, continuem a usar o álcool em gel, a lavar suas mãos com água e sabão, enfim, manter o protocolo de segurança,
porque enquanto houver pandemia, ainda existe risco. Até a gente Quando eu falei isso aqui agora, pode falar, Júlio. Até chegar no nível dos Estados Unidos, né, países da Europa que já liberaram, né, a circulação das pessoas sem o uso da máscara, né? Mas há muitos hábitos, né, Evandro, como você estava falando, vão permanecer, né? A higienização de mãos, né? Muitas pessoas, até depois que for liberada o uso da máscara, né? Você não precisar mais usar máscara, acho que muitas pessoas vão acabar utilizando a máscara por um período maior, né? Por segurança, eu creio, né? Eu acredito que alguns hábitos vão ficar mesmo pós-pandemia. Por exemplo, quando você pegar um resfriado, é bem possível que as pessoas usem máscara. Isso já acontece nos países asiáticos. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, né, é isso aqui que a gente está fazendo. Reunião à distância através de vídeo. Não tem mais aquela necessidade de você se deslocar quilômetros, né? Às vezes as pessoas moram em cidades distantes e aí tem que pegar um avião para poder se reunir presencialmente. Isso aqui, ó, a tecnologia ajudou muito. Eu acredito que isso é uma das coisas que vai ficar. Eu vou ser muito pessimista. Eu não acredito mesmo que isso vai acontecer, mas de jeito nenhum. Porque você falou na cultura asiática, né, que as pessoas permanecem com isso. Nós estamos falando realmente de uma outra cultura, um outro processo de escolarização, né? Um processo educacional diferente. Cara, não tem jeito, não tem. Nós estamos num país em que existem programas, né, do cara de propaganda, de programas de escassez de água, né? Aí os caras começam a reduzir, talvez, o uso da água, mas é só chover um pouquinho, os caras voltam de novo, desenfreadamente, a utilizar. Acho pouco provável que a gente tenha alguma mudança mediante há 2 anos de pandemia, que a gente tenha uma mudança de comportamento, que eu vá me importar com o outro. Acho pouco provável isso. Vou aproveitar para deixar o questionamento aí para os nossos ouvintes. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que vai haver um legado pós-pandemia desses hábitos, desses bons hábitos, ou vocês acreditam que nós não vamos conseguir incorporar nenhum desses bons hábitos ao período pós-pandemia? Fica aí a pergunta para os nossos ouvintes aí. Infelizmente também tem outro lance, né? Tem a questão política que envolve isso tudo, né? Tem pessoas que até durante a pandemia não usam máscara ou só usam quando entram em estabelecimentos que são obrigados a usarem, né? Então, infelizmente, é uma mescla, eu acho, das duas coisas, né? Sidney falou da cultura e um pouco, infelizmente, dessa política. Mas enquanto isso, na sala de justiça, quem está sofrendo mais são as crianças, você pode ter certeza disso. Cara, nós estamos falando de 20 de março de 2020. Nós estamos passando por períodos catastróficos. Quem é pai, quem é mãe, e as próprias crianças, eu imagino como é que não devem estar estressadas, bicho, com essa situação. E foi comprovado que não adianta você manter criança em casa, porque a criança não foi o vetor. Nunca foi o vetor. Principalmente as crianças mais novas. E insistem em permanecer com isso uma semana em casa, uma semana na aula. Eu não consigo entender por que, se a gente vai na rua, a gente vê esse absurdo que a gente vê. Nunca foram as crianças os vetores dessa peste que está acontecendo no mundo. Entendeu? Eu não consigo entender. Com certeza, estressadas. Com certeza elas estão estressadas. Eu posso dizer isso também simplesmente observando os meus filhos. E o mais importante, né, isso está causando impactos na educação deles, na escolaridade deles. Né? O meu filho de 13 anos consegue se sair muito bem com as aulas à distância, consegue se concentrar melhor. Já a minha filha de 9 anos, ela tem bem mais dificuldade de manter a concentração e ela dispersa com mais facilidade. Eu te garanto uma coisa, Evandro, se não há ali
uma intervenção sua e da sua esposa no processo de escolarização nesse momento, elas não evoluem positivamente. Então, ou seja, isso aí é verdadeiro até fora da pandemia, cara. Se os pais não tiverem uma participação ativa, mesmo fora da pandemia, a criança não evolui. De acordo com você, só que não basta somente querer, por exemplo. Se você é um pai que tem um pouco de instrução, nem todo mundo tem. Você tem uma esposa que tem um pouco de instrução. E quem não tem? Eu consigo complementar o que eles têm na aula à distância, eu consigo tirar as dúvidas, consigo ajudar em quase todas as disciplinas, né? O que me falta é tempo, mas dentro da minha limitação de tempo, eu ajudo. Agora, assim somos nós. Eu estou conseguindo trabalhar de casa também, né? Agora, a maioria dos pais não está tendo essa mesma possibilidade. E outra coisa, aquilo que você falou, nem todo mundo tem a condição intelectual de ajudar os seus filhos. Como é que fica? Vão ficar correndo atrás desse prejuízo até quando? Acaba com isso, cara. As crianças estão sofrendo. Esse processo de escolarização já foi pro saco, já são 2 anos no saco, são 2 anos no saco. E não são as crianças responsáveis por isso. Mas sim, no início eu concordo, cara. Era importante isso. No início foi. Agora é que não faz mais sentido. Agora já passou. Agora já passou do tempo. Agora não faz mais sentido. Agora, naquele período que a gente não conhecia direito a doença, não sabia como que estava sendo a contaminação, e também não sabia qual a repercussão daquilo em casa, se elas iam para a escola e iam trazer o vírus para dentro de casa, não sabiam a gente não sabia o percentual de mortalidade no meio infantil. Enfim, durante aquele período de aprendizado, eu acho que a decisão foi acertada. Agora, Evandro, já tem uns 2 meses que a gente já poderia ter voltado no mínimo, né, cara? Cara, é um absurdo. O Júlio falou uma coisa aí que é absurda. O Júlio falou, mas tem muita coisa política por trás disso. Presta bem atenção. O Enem aconteceu. A votação aconteceu. Então, por que essas crianças que não são vetores, que estão com uma probabilidade baixíssima... Gente, nós vamos para mais de quase 50 meses de pandemia? É isso? Não, cara. 50 meses não. Começou em março do ano passado. Março de 2020. Não, um ano e 3 meses. Vai. Já tem estudos que mostram isso. E você deixar essas pessoas dentro de casa ainda, não faz mais sentido. Essas aulas remotas, elas têm uma eficácia se você fizer a intervenção. Você como pai, como responsável. Agora, tem uma outra coisa, né, cara? A pessoa areja a mente. A criança vai arejar, né? Ela sai do ambiente de estresse dentro de casa, ela vai arejar. Sem contar que a socialização é muito importante para eles, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Então, assim... Não, ainda mais para filho único, como a sua filha, né? É essencial a socialização. Os meus ainda podem brincar um com o outro, né? A sua, como é que faz? E que fique claro que eu não estou te julgando em causa própria, não. Eu estou falando daquilo que eu vi na rua. Que se pode estar aquilo lá na rua, não faz sentido não ter aula mais, cara. Esse é o meu ponto de vista. Vamos lá, eu gosto de ficar estressado. É assunto polêmico, a gente tem que ter vários lados, né, do mesmo assunto. Manda mais uma polêmica aí, que nós não temos muito mais tempo, não. A polêmica é essa, tempo a gente tem? Acabou o tempo, né? Essa que é a polêmica agora. Mentira! É sério? O assunto evolui. Mas você tinha mais alguma coisa para falar para encerrar o dia de hoje, ô Sidney? Para encerrar, eu quero falar o seguinte. Você tem 1 minuto para falar. Tem 1 minuto? Então vamos lá. Eu quero agradecer, não. Eu quero lembrar a ridicularidade que eu recebi no dia do orgulho LGBTQIA+, de dezenas de pais de família postando coisas sobre família, sobre cristianismo, né?
e todos eles embasados, e todos contra, né, o orgulho LGBTQIA+. Gente, ninguém tem que gostar de nada, mas tem que ter uma coisa, tem que ter respeito. Isso serve a minha participação. Eu concordo plenamente com você. Você pode manter as suas crenças religiosas, as suas convicções, você não precisa fazer apologia, você não precisa... eles costumam falar, não, você é cúmplice disso, né? Eles usam muito essa expressão. Você não precisa fazer nada disso. Agora, uma coisa não dá para a gente abrir mão, que é a pessoa respeitar, né? Respeitar. Isso aí não é só por causa da opção sexual, não, é em tudo. A gente precisa respeitar qualquer ser humano, independente da sua opção sexual. Exatamente. Respeito e, né, todos somos iguais, né, perante a lei, então temos que ser tratados como iguais, né? Simples assim. Eu acho que isso aí é um bom fechamento. Podemos ficar por aqui e com a palavra respeito, não precisamos falar mais nada. E o respeito é tão grande, só para a gente finalizar, que eu vou aqui parabenizar, né, aos times Vasco da Gama, e eu não sou Vasco, o Fluminense e o Flamengo, que é meu time de coração, que entraram com a camisa, de alguma forma, lembrando, né, desse orgulho, e lembrando que o futebol era dito até há pouco tempo um esporte para machista, né? pessoas, né, de ríspidas, né, grosseiras, enfim. Muito legal o futebol ter esse espaço aí. Perfeito. Respeito. Legal, gente. Muito bom, mais um bate-papo. E na próxima semana teremos outros assuntos. Vamos ver o que a semana nos aguarda, né? E para encerrar de vez, né? Lázaro, enfim, foi capturado, foi morto, né? Mas também gera polêmica. Quem sabe seria um bate-papo futuro aí sobre tudo isso. Só lembrando o seguinte, hein, bicho? Jesus ressuscitou Lázaro. Mas não esse, Lázaro. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Novamente, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Se gostaram, por favor, deixem os comentários, a gente vai respondê-los todos. Curtam o canal, ativem o sininho, dê o seu like, coloque o seu comentário lá para participar junto com a gente, nós responderemos todos os comentários. E na semana que vem estaremos juntos novamente, e em breve estaremos ao vivo com vocês. Um grande abraço para todos e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Tchau. Tchau, tchau.